Que a paz esteja sempre com todos vós. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Israel. Hoje entraremos em um tema muito importante. E eu acredito que seja um dos temas onde nós conheceremos a verdadeira essência do que é o eterno Deus vivo, ou seja, do que é o eterno e glorioso Yah. Por que conhecemos a essência dele no início, no princípio, no livro do Gênesis? Porque ali é que nós conseguimos enxergar o querer dele. E por isso o livro do Gênesis é um dos livros mais importantes das Escrituras Sagradas. E por isso eu quero que vós, meus irmãos, observe cada detalhe, cada ponto, para que também assim vós compreendam tudo isso que aconteceu. Para conhecermos o Gênesis, devemos observar aquilo que é difícil para um religioso. Observar o que não faz parte da sua doutrina. Por isso Yah disse, pela boca de Yeshaiah: de certo ouvireis, mas não entendereis. De certo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo se tornou duro. Ele ensurdeceu seus ouvidos e fechou seus olhos, para que não vejam com seus olhos e ouçam com seus ouvidos, e entendam em seu coração, e se arrependa, e lhe seja perdoado. Isso, meus irmãos, foi o que as religiões fizeram conosco. Endureceram os nossos corações, e fechamos nossos olhos, e tapamos os nossos ouvidos. E agora eu só escuto e só vejo aquilo que a religião me mostra. Todo outro campo fica invisível para mim. E por isso, meus irmãos, hoje eu vim para abrir vossos olhos novamente, e que vós assim destravem vossas mentes, para que vejam com clareza tudo aquilo que o eterno e glorioso Yah nos deu como verdade. Por isso eu vim, para mostrar para vós e para destravar as vossas mentes daquilo que, infelizmente, as religiões nos colocaram. Porque a verdade não está apenas em um livro, mas ela está espalhada pelo mundo inteiro, na ciência, nas verdadeiras Escrituras Sagradas e na natureza. Uma testifica da outra, para que assim se torne uma verdade absoluta, assim como nosso Senhor, Yeshua o Mashiach, testificava de Yah, nosso glorioso e eterno Pai Celestial. Assim também eu testifico dele, e testifico também de meu Rei, o eterno e glorioso Yah. E o nosso Rei, o glorioso Pai Celestial, eterno Deus Yah, testifica também de nós, para que sejamos um só coração, em um só desejo, em um só povo, o povo de Yah. Observe o que diz o anjo Gabriel a Mohammed, o escritor do Alcorão, a Sura da Mesa Provida. Diz ao seguidor do livro: não estás fundado sobre nada, até que observeis a Torá e o Evangelho, que de teu Senhor fora descido para vós. E em verdade, o que de teu Senhor foi descido para ti, acrescenta a muitos deles transgressão e renegação da fé. Então não te aflinja com o povo renegador da fé. Hoje paramos para observar que as doutrinas só observam aquilo que faz parte de sua doutrina. E todos os outros livros que se dizem sagrados não observam. Mas por que será? Por que paramos de observar outras escrituras e fixamos apenas o nosso pensamento em uma só escritura? Observe o que diz o eterno e glorioso Yah pela boca de Oséia, conhecido como Oseia. Meu povo não avança, porque não tem entendimento, porque menosprezastes o entendimento. Eu também te excluirei do sacerdócio, porquanto te esqueceste da lei de teu Deus, eu também me esquecerei de teus filhos.
E hoje não avançamos mais por falta de entendimento, porque Iá nos deu escrituras sagradas, mas infelizmente, como eu já vos disse, elas estão espalhadas pelo mundo inteiro, e não apenas em uma religião. Não há uma religião predominantemente dita como verdadeira. Não há. O que há são dogmas religiosos, e apenas isso. Mas se queremos saber da verdade e entender tudo o que aconteceu, devemos então olhar de uma forma mais ampla, de uma forma mais verdadeira, de uma forma sem correntes, sem, vamos dizer assim, sem amarras, e assim entenderemos toda a verdade. E hoje não observamos aquilo que é verdadeiro. Começamos a observar apenas aquilo que ouço pela boca de um pastor, ou de um padre, ou de um líder religioso. Mas não observo o que diz as Escrituras. E o mais grave, hoje, dependendo de minha religião, observo aquilo que faz parte dela. Todas as outras Escrituras não importam. Se sou cristão, observo apenas os ensinamentos do Novo Testamento. E muitos dos cristãos só estão firmados nos ensinamentos de Paulo, infelizmente, descartando assim todas as profecias dos profetas, a Torá e tudo o que é verdadeiro que fora descido de seu Senhor para vós, e se apoiam apenas em ensinamentos de homens, esquecendo assim até mesmo os ensinamentos de Yeshua, o Mashiach. Se sou judeu, observo apenas a Torá e livros de numerologia e outros cabalistas, e não observo aquele que foi descido dos céus para vós, excluindo o Mashiach de todos os seus pensamentos, ficando apenas com livros criados por homens, para satisfazeres apenas os vossos egos. Infelizmente, se sou espírita, não tenho base em nada, pois afastei de mim as leis do Pai Celestial, e me apego agora a ensinamentos de espíritos enganadores, que por seus pecados foram incapazes de alcançar os reinos celestiais, e agora desencaminham a muitos ao mesmo destino deles. Se sou moslimes, ou seja, praticante do Alcorão, sigo apenas o Alcorão, e não observo nem a Torá e nem o Evangelho, que o próprio Muhammad disse a seu povo: não estais sobre nada, se não observar a Torá e o Evangelho. E Muhammad também disse: e se houvessem observado a Torá e o Evangelho, e o que de seu Senhor fora descido para eles, haveriam desfrutados dos bens acima deles e debaixo de seus pés. Entre eles há uma comunidade moderada, mas que viu o que muitos deles fazem. Ó mensageiro, transmite o que de teu Senhor foi descido para ti. E se não o fazeis, não haverá transmitido sua mensagem, e Iá te protegerá dos homens. Por certo, Iá não guia um povo renegador da fé. Por isso eu vim, meus irmãos, para dar para vós toda a verdade, para mostrar para o mundo aquilo que o homem escondeu. Vós aqui comigo neste canal irão conhecer segredos que a humanidade desconhece, e assim vós compreenderão de onde eu procedo verdadeiramente. Tudo que a mim foi revelado, não foi revelado por homem algum. Tudo aquilo que eu conheço da verdade, a mim foi revelado por seres celestiais, por nosso Senhor, o eterno Príncipe Celestial, Yeshua, o Mashiach, mais conhecido por muitos como Jesus. Mas como eu vos disse, irei fazer um vídeo mostrando todas as verdades sobre os nomes, e aí vós entenderão tudo o que eu vos falo. Mas agora que sabemos de tudo isso, vamos conhecer a verdade. Por que a Terra foi feita e por que estamos aqui? Para sabermos de tudo isso, devemos voltar ao início de tudo, ou seja, no princípio de tudo. Tudo na vida tem um porquê. Tudo tem sua serventia, desde a pequena formiga
até o grande elefante, desde a menor partícula de poeira até as grandes montanhas. Tudo cooperam para o bem da criação de Iá. E não seria diferente com a terra, porque ela foi criada. A resposta está em um livro que não faz parte da Torá e nem da Bíblia, mas também é um livro sagrado. Mas para sabermos desta verdade, precisamos conhecer todo o início, como está escrito na Torá, para que assim também possamos comparar toda a verdade. Observe cada ponto dessa fascinante história, que mudará a sua maneira de ver o mundo como ele é. Quando o mundo foi criado, ou seja, a Terra, ela não era como hoje conhecemos. Ela era como diz as Escrituras. Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era vã e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo. Neste começo do livro do Gênesis, é que há o maior conflito entre a ciência e a religião a respeito do tempo de vida da Terra. Porque os religiosos dizem que a Terra só tem cerca de 6.000 anos, e outros que compreendem um pouco mais dizem que a Terra tem cerca de 10.000 anos. Mas a ciência desmente toda essa história e diz que a Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos, ou seja, mudando assim a compreensão religiosa. Mas quem está com a razão? Para sabermos quem tem razão, devemos observar os estudos que foram feitos por parte da ciência e da religião, para sabermos quem tem razão verdadeiramente e se as Escrituras Sagradas concordam com ambos. Então, vamos lá. Para a ciência descobrir a idade da Terra, ela estuda as rochas, ou seja, estudo conhecido como geocronologia, que se dedica ao estudo da determinação da idade de minerais. São estudos sobre rochas e minerais. Aqui não entrarei em estudo científico, até porque estou usando a ciência apenas para comprovar as Escrituras Sagradas, e não para ensinar metodologia. Por isso não detalharei aqui esse estudo. Então, mediante a esse estudo, a ciência chegou a essa conclusão, que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. E os religiosos? Por que eles são contrários a esta idade? E por que eles não concordam com a ciência? Será que eles têm razão em não concordar? Vamos ver em que estudo eles se baseiam, para contrapor o que a ciência diz. Vamos lá. Os religiosos se baseiam em estudos baseados no que diz as Escrituras Sagradas. Observem. No princípio, Deus criou os céus e a terra era vã e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: seja luz, e foi luz. E viu Deus a luz, que era boa, e separou Deus entre a luz e a escuridão. E chamou Deus a luz dia, e a escuridão chamou noite. E foi tarde, e foi manhã, dia 1. Ao observar esta escritura, eles começam a contagem dos dias, e assim chegam ao 7º dia da criação, onde Deus cessa sua obra. E por isso, alguns dizem que a Terra tem 6.000 anos, e outros dizem que ela tem, mais ou menos, 10.000 anos. Mas se olharmos da maneira literária da Escritura Sagrada, vamos observar que essa idade da qual os religiosos dizem ter não corresponde ao que diz as Escrituras. Pois aqui estamos falando de dias e não de anos. Mas aí alguns de vós irão me dizer: é porque para Deus um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. Então, onde podemos encontrar essa afirmação, que um dia para Deus é mesmo que 1.000 anos?
Esta escritura está no Salmo 90, que tem por autoria desse salmo Moshe, conhecido como Moisés, que diz em seu versículo 4: porque 1000 anos a ti são como o dia de ontem que passou, e como uma vigília da noite. E Gefá, também conhecido como Pedro, em sua carta também afirma: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, mediante a esse estudo, que um dia para Deus é como 1000 anos, os religiosos afirmam a idade da Terra. Mas se formos nos basear por esse estudo, só na criação já temos 7000 anos, ou seja, até Adão e Eva, como diz as Escrituras. Gênesis, capítulo 2. E acabaram de criar-se os céus e a terra, em todo o seu exército, e terminou Deus, no dia 7º, a obra que fez, e cessou no dia 7º toda a obra que fez. Sendo assim, aqueles que dizem que a terra tem 6000 anos, já não estão com a verdade. Mas não fiquem tristes. Aqui vós conhecerão toda a verdade. Mas se vós ainda assim estão acreditando que a Terra só tem 6000 anos, peço para que vós façam uma conta simples. É só somar 7 vezes 1000. E aí vós verão que só na criação de Deus tem 7000 anos, ou seja, 7 dias. E após Adão e Eva, temos outros milhares de anos. Então ficamos agora com os cientistas que dizem que a Terra tem 4,5 bilhões de anos e os religiosos que dizem que a Terra tem aproximadamente 10.000 anos. E agora, como vamos saber quem tem razão? É simples, meus irmãos e minhas irmãs. É só lermos as Escrituras Sagradas, como estão escritas, para sabermos de toda a verdade. Observe. No princípio criou Deus os céus e a terra era vã e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Veja que aqui não há contagem de tempo ainda. Aqui é o princípio. Não há contagem de dias. Então não podemos contar ainda os dias, pois os dias só foram criados após a criação da luz. E aqui a luz ainda não havia sido criada, pois como diz as Escrituras, e havia escuridão sobre a face do abismo, e há um intervalo entre os dois eventos, e por isso vós devem observar que na criação da luz a terra já foi criada, porém não havia nada nela, e ela era vã, ou seja, um caos, e estava vazia. Aqui já podemos observar que nem os cientistas, e tampouco os religiosos que dizem que a Terra só tem 10.000 anos, estão errados. Por que nenhum nem o outro estão errados? É simples de responder. Mediante estudos científicos que se baseiam apenas nos estudos das rochas, podemos afirmar que a Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos de existência. Perfeito. A Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos desde sua criação. Porém, neste dia que ela foi criada, não existia vida nela. E aqui devemos separar o que realmente estamos buscando entender. Quantos anos a Terra tem de existência ou quantos anos tem a vida na Terra? E é isso que fica difícil de ser observado quando olhamos com os olhos de uma doutrina. Porque não aceitamos uma contrarrazão e acreditamos apenas em uma religião. Mesmo que venha uma comprovação científica e histórica, acreditamos cegamente naquilo que meu coração aceitou como verdade. E por isso disse meu Senhor Yeshua, o Mashiach, quando seus discípulos o perguntaram por que ele falava por parábolas. Observe.
O propósito das parábolas. E aproximando-se dele, seus discípulos lhe perguntaram: por que lhes falas em parábolas? E ele lhes respondeu, dizendo: para fazê-los pensar. Pois a vós é concedido entender os mistérios dos reinos dos céus, mas a eles não é concedido. Porque todos os que tenham a palavra do reino, lhes será dado a eles, e terão até transbordar. Mas aos que não tenham, ainda o pouco que tenham, lhes será tirado deles. Por isso lhes falo em parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre as profecias de Yeshaiá, que disse: ouvindo, ouvirei, mas não entendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo se endureceu com falsas crenças e falsas doutrinas de homens. E com seus ouvidos escutaram de mau grado tudo o que vos falei. E taparam seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não ouçam com seus ouvidos, e vejam com seus olhos, e compreendam com seus corações, e eu vos cure. Mas quanto a vós, felizes são os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque escutam. Porque de certo vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vistes, mas não o viram, e escutar o que vós escutastes, mas não escutaram. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, como aconteceu anteriormente, também hoje acontecerá novamente. Isso, infelizmente, é a cegueira espiritual e o endurecer de coração que as religiões nos colocaram. Pense agora como foi difícil para nosso Senhor sua missão: mostrar uma nova realidade para um povo que servia a deuses pagãos. E muitos de vós irão dizer: não eram pagãos, eram as leis de Deus. Não, meus irmãos, infelizmente, não era a lei de Deus, e sim de homens, que foram manipuladas por espíritos malignos. Mas isso é um assunto para outro vídeo, não entrarei nestes detalhes agora. Então, mediante a ciência e mediante as escrituras sagradas que dizem: no princípio criou Deus os céus e a terra, hoje podemos afirmar com exatidão, com a ajuda da ciência, que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Perfeito. Mas isso não quer dizer que a ciência comprove o tempo da vida na Terra, pois esse mesmo estudo não me dá uma precisão no dia em que Deus criou o primeiro ser vivo na Terra. Ou ainda mais profundo, não me diz o dia que o Sol e a Lua foram criados. Pois como a ciência mesmo afirma que antes da vida na Terra, a Terra era um mar de larva e enxofre, ou seja, como diz as Escrituras, vãs e vazias, isso só me mostra que as Escrituras sagradas são verdadeiras, porém, sem suas profanações. Porque agora sabemos que a Terra era como os outros planetas que estão ao nosso redor. Existem, mas sem vida. E agora sabemos que as Escrituras sagradas são também comprovadas pela ciência. E elas também certificam o que a ciência já havia comprovado. E aqui também podemos levar em consideração que os religiosos só não souberam interpretar como está escrito, pois as Escrituras sagradas não contam o tempo da criação da Terra, mas sim contam os dias da criação da vida na Terra, como está escrito: façamos. Mas alguns cientistas vão dizer: também sabemos o dia da criação da vida na Terra. E agora eu posso afirmar com toda certeza que eles não sabem o que estão falando, até porque todos os seus estudos se baseiam única e exclusivamente em restos de ossos envolvidos por pedras. Ou seja, impossível saber com precisão que dia aquele ser foi criado. Pois se aquele ser não fosse envolvido por aquela rocha e conservado seus ossos, não seriam encontrados esses ossos. E é muito simples de entendermos isso. É só observar o que acontece com os ossos de um ser humano.
a partir de 2 anos, enterrados direto na terra, se decompõem por completo, podendo assim passar um pouco mais de tempo, se esses mesmos ossos forem cobertos por algo material que os conserve, como caixão ou membrana ou algo que o preserve. Ou seja, não seria diferente com os animais, seja ele primitivo ou os atuais, se seus ossos fossem cobertos por algo que os protegesse. Assim, se seus ossos forem encontrados, podem ter certeza que eles foram cobertos com alguma membrana que os conservou ou algo parecido. E se sua base for a rocha que o envolveu para datar sua existência na Terra, essa prova não pode ser comprovada como verdadeira, pois as rochas estão aí desde que a Terra foi formada. Mas aquele ser não estava. Os cientistas podem saber com precisão a idade da Terra, mas não podem saber o dia em que a vida aconteceu na Terra. Então agora sabemos que a Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, mas a criação da vida na Terra ainda não sabemos. Mas vamos descobrir, dentro das Escrituras Sagradas, o momento que isto aconteceu. Mas aí alguns de vós irão dizer: então se ela estava vazia, e não havia nada nela, e apenas larva e enxofre, aonde estavam essas águas, aonde o Espírito de Deus se movia, como diz as Escrituras Sagradas? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Para sabermos onde estavam essas águas, devemos observar as Escrituras Sagradas, como está escrito. Observe. No princípio criou Deus os céus e a terra era vã e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que podemos observar nessa Escritura é que havia um abismo e estava escuro. E hoje sabemos que esse abismo é o nosso universo, ou seja, não era na Terra. E também sabemos que a Terra era vã e vazia. Então, essas águas não estavam na Terra. E onde estava? Ou melhor, onde estava Iá neste momento? Para buscarmos o entender dessa Escritura Sagrada, devemos buscar fora da Torá, em um livro também sagrado, para sabermos de toda a verdade. Bíblia Sagrada, Salmo 46, que diz assim: há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará no romper da alva. E em Apocalipse, no capítulo 22, também podemos contemplar aonde estavam as águas. Observe. Depois o anjo me mostrou um rio de águas vivas, resplandecente como cristal, que saía do trono de Deus e de seu Filho, no meio da praça da cidade e perto do rio. Em ambos os lados se encontrava a árvore da vida, a qual produz 12 frutos, dando cada mês um de seus frutos. Então, agora sabemos onde estavam as águas das quais Iá, o eterno Pai Celestial, estava sobre elas. Ou seja, não estavam aqui na Terra. E aqui também a ciência comprova que não existia água aqui quando houve o famoso Big Bang e a Terra foi criada. E muitos cientistas ainda afirmam que quando houve o esfriamento da Terra, as águas que se formaram aqui na Terra não era suficiente para formar os grandes rios e os mares. Até porque há uma divisão entre as águas salgadas e águas doces, ou seja, só havia um meio dessas águas aparecerem nesse mundo, se elas fossem trazidas para cá. E sabendo disso, onde podemos nos certificar dentro das Escrituras Sagradas desse episódio, para que, mais uma vez, a ciência comprove as Escrituras Sagradas e as Escrituras comprovem o que a ciência afirma? Observe o que diz em Gênesis, no capítulo 1, no versículos 9 e 10,
E disse Deus: junte-se as águas debaixo dos céus em um lugar, e que se veja o elemento seco. E foi assim. E chamou Deus o elemento seco terra, e a reunião das águas mares. E viu Deus que era bom. E aqui, mais uma vez, as Escrituras são comprovadas pela ciência. E as Escrituras também comprovam o que a ciência disse. Quando Deus disse: junte-se as águas debaixo dos céus em um lugar, aqui ele faz a escolha do planeta em que iria colocar a água da vida. E nesse momento é posto a água aqui nesse planeta. E agora o nosso planeta é chamado de Terra. Perfeito. E agora, sabendo de tudo isso, que as águas estavam lá em sua santíssima morada, e que ele estava também lá, então, que luz foi essa que foi criado a partir do momento em que seu espírito se movia sobre as faces das águas? Acredito que muitos de vós já observaram que essa primeira luz descrita nas Escrituras Sagradas, ela não corresponde à contagem de dia, ou seja, ela não foi criada aqui na Terra. Mas alguns de vós irão dizer: como assim? Não era dia? Não está escrito seja luz ou haja luz? E chamou Deus a luz dia? Para entendermos tudo isso, devemos observar o que diz as Escrituras Sagradas em Gênesis capítulo 1, do versículo 3 ao 5. E disse Deus: seja luz. E foi luz. E viu Deus a luz que era boa. E separou Deus entre a luz e a escuridão. E chamou Deus a luz dia, e a escuridão chamou noite. E foi tarde, e foi manhã, dia 1. Observe que aqui Deus chama a luz de dia. Mas se vós observarem no versículo 14 ao 18, há também a criação do dia e da noite. Observe o que diz. E disse Deus: sejam luzeiros na expansão dos céus, para separar entre a luz e a escuridão, e sejam por sinais, e por prazo, e por dias e anos, e sejam por luzeiro na expansão dos céus, para iluminar sobre a terra. E assim foi feito. E fez o eterno Deus os 2 grandes luzeiros, o luzeiro maior para governar o dia, e o luzeiro menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou o eterno Deus na expansão dos céus, para iluminar sobre a terra, e para governar no dia e na noite, e para separar entre a luz e a escuridão. Agora o que podemos presenciar é que tem 2 formas de luz. A primeira é que está sendo criada nos reinos dos céus, como primeira criação. E a outra que estabelece os sinais, os prazos, dias e anos. E agora? Qual dessas luzes realmente é chamada de dia? Para entendermos tudo isso, vamos buscar novamente as Escrituras Sagradas que não fazem parte da Torá. Observe o que diz no Evangelho de Iaiã, conhecido como João. Iaiã, capítulo 1. Em princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Este existia no princípio com Deus. Por meio dele foram feitas todas as coisas, e nada do que havia sido feito se fez sem ele. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a perceberam. E Yeshua também disse, Iaiã, capítulo 8, versículo 12. Novamente Yeshua lhes falou e disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas, mas encontrará para si a luz da vida eterna. Então agora sabemos que Yeshua é a primeira luz que foi criada, não aqui, mas no reino dos céus. E agora eu gostaria de trazer para vós a verdadeira escritura sagrada que Iaiã escreveu, para vós conhecer toda a verdade. Iaiã, capítulo 1, verdadeiro evangelho do reino. No princípio era o Verbo,
E o Verbo estava junto de Deus. E o Verbo era o Filho de Deus. Este existia no princípio com Deus. Por meio dele foram feitas todas as coisas deste mundo. E nada do que havia sido feito se fez sem ele. A vida estava nele, e a vida era a luz. A luz resplandecia nas trevas, e as trevas não permaneceram. Texto perfeito sem suas manipulações. Agora conhecemos a verdade sobre a luz primeira. E o que é mais fascinante de toda essa história é o nome luz. Aí vós irão me dizer, por que o nome luz? Vós já pararam para observar por que quando um casal vão ter um filho, os homens dizem, ela irá dar à luz? Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, esse é o significado desse termo. E esse foi o nascer do Filho Eterno. Mas vamos continuar toda essa verdade. Então agora sabemos que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Que as águas onde o Espírito de Deus se movia não estavam na Terra, e sim em sua morada celeste. E que o abismo era o superuniverso. E que a luz primeira é o Filho Eterno do Pai Celestial. Então agora vamos conhecer o porquê estamos aqui e por que a Terra criou vida. Para entendermos o porquê estamos aqui, devemos buscar uma escritura sagrada que também não faz parte da Torá. Observe o que diz o Alcorão Sagrado, na Sura da Vaca, versículo 28 ao 33. Como podeis renegar a Iá, enquanto ele vos deu a vida, quando estáveis mortos? Em seguida, far-vos-á morrer. Em seguida, dar-vos a vida. E finalmente, a ele sereis retornado. Ele é quem criou para vós tudo o que há na terra. Em seguida, voltou-se para o céu, e dele formou os 7 céus. E ele de todas as coisas é onisciente. E quando teu Senhor disse aos querubins, por certo farei na terra anjos, disseram, fará nela quem nela semeará a corrupção e derramará o sangue, enquanto nós te glorificamos com louvor e te sagramos? Ele disse, por certo, sei o que vós não sabeis. E ele mostrou a Adão todos os nomes dos seres. Em seguida expô-lo-ás aos querubins e disse, informai-me dos nomes desses, se sois verídicos. E disseram, glorificado seja, não temos ciência outra senão ao que nos ensinastes. Por certo, tu és o onisciente, o sábio. Ele disse, ó Adão, informa-os de seus nomes. E quando este os informou de seus nomes, ele disse, não vos disse que, por certo, sei do invisível dos céus e da terra, e sei o que mostrais e o que ocultais. Observe que aqui temos a maior clareza para que o mundo foi feito, ou seja, para fins de conhecimento, para uma evolução, para uma capacitação para seres celestiais. E assim conheceríamos o que é o bem e o mal. Mas aí alguns de vós irão me dizer, mas não tem como conhecer isso lá no reino dos céus? Felizmente não. Pois onde há amor, não tem como eu conhecer o que é mal. Mas o mal que Iá queria que nós conhecêssemos não é este mal do qual o homem criou: assassinato, prostituição, adultério, roubo, fome e outros elos de destruição do ser. O mal do qual Iá queria que soubéssemos é o mal benéfico, o mal do aprendizado, ou seja, espinhos e abrolhos produzirá para te ferir, pragas comerão a erva do campo. Com o suor do teu rosto tu comerás pão, até o corpo voltares para a terra, pois dela foste tomado, porquanto tu também és pó, e ao pó hás de tornar o corpo, mas o espírito é eterno. Se não conhecêssemos esse mal, eu não conheceria o que é o bem. A ausência de um
é o desconhecimento do outro. E isso foi feito para nos tornar igual a Iá, ou seja, conhecedores do bem e do mal, uma de suas qualidades, como declara as Escrituras. Gênesis capítulo 3, versículo 22. E disse o eterno Deus: eis que o homem tem se tornado como um de nós, para saber o bem e o mal. Veja a grandeza de tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs. Mas infelizmente, por nossos desejos, as coisas não saíram como Iá esperava. Pois tudo foi feito com perfeição, para que um ser perfeito pudesse viver aqui e alcançar a evolução necessária. Mas esse ser perfeito se tornou imperfeito e não alcançou sua evolução. E mais grave ainda, perdeu até aquilo que já obtinha. Mas por que não entendemos assim? Infelizmente, a Escritura foi alterada. Porém, esta verdade está de forma oculta. Está escrita, mas em outra Escritura sagrada, da qual irei mostrar para vós posteriormente. Agora, muitos de vós que ainda estão cegos em suas doutrinas, devem estarem dizendo: isto é blasfêmia. Eu também queria que fosse, pois eu não estaria aqui lhe mostrando tudo isso. Pois nós estaríamos vivendo em um mundo muito melhor e mais feliz. Mas infelizmente, foi isso que criaram, mentiras sobre mentiras, e colocaram dentro das Escrituras sagradas. E agora não compreendemos aquilo que é verdade. Mas agora todos vós conhecereis verdadeiramente, e assim entenderão todo o sentido da vida. Mas para compreendermos tudo isso, devemos observar o que diz o livro dos Gênesis, no capítulo 1, como está escrito na Torá, porque acredito eu que é bem diferente da Bíblia, porque ela traz a tradução mais próxima do original. E eu acho interessante eu colocar aqui para vós também, para que vós também assim possam conhecer um pouco dela, e assim possamos comparar as Escrituras. Observe. Gênesis, livro de Bereshit. No princípio criou Deus os céus e a terra era vã e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: seja luz, e foi luz. E viu Deus a luz que era boa, e separou Deus entre a luz e a escuridão. E chamou Deus a luz dia, e a escuridão chamou noite. E foi tarde, e foi manhã, dia 1. E disse Deus: haja expansão no meio das águas, e que separe entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e separou entre as águas debaixo da expansão, e entre as águas de cima da expansão. E foi assim. E chamou Deus a expansão céus. E foi tarde, e foi manhã, segundo dia. E disse Deus: junte-se as águas debaixo dos céus, em um lugar, e se veja o elemento seco. E foi assim. E chamou Deus ao elemento seco terra, e a reunião das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra ervagem, erva que dá semente, árvore de fruto que dá fruto de sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E foi assim. E produziu a terra ervagem, erva que dá semente de sua espécie, e árvore que dá fruto cuja semente esteja nele, segundo sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde, e foi manhã, terceiro dia. E disse Deus: sejam luzeiros na expansão dos céus, para separar entre dia e noite, e sejam por sinais e por prazo, e por dias e anos, e sejam por luzeiros na expansão dos céus, para iluminar sobre a terra. E foi assim. E fez Deus os 2 grandes luzeiros, o luzeiro maior para governar o dia, e o luzeiro menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou Deus na expansão dos céus, para iluminar sobre a terra, e para governar no dia e na noite, e para separar entre a luz e entre a escuridão.
E viu Deus que era bom. E foi tarde, e foi manhã, quarto dia. E disse Deus: produz as águas réptil de alma viva, e ave que voe sobre a terra, sobre a face da expansão dos céus. E criou Deus os grandes peixes, e toda a alma viva que se arrasta, que as águas produziram segundo sua espécie, e toda ave segundo sua espécie. E viu Deus que era bom, e abençoou Deus, dizendo: frutificai e multiplicai, e enchei as águas nos mares, e a ave se multiplique na terra. E foi tarde, e foi manhã, quinto dia. E disse Deus: produz a terra alma viva segundo sua espécie, quadrúpede e réptil e animal da terra segundo sua espécie. E foi assim. E fez Deus o animal da terra segundo sua espécie, e o quadrúpede segundo sua espécie, e todo réptil da terra segundo sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que domine sobre o peixe do mar, e sobre a ave dos céus, e sobre o quadrúpede, e em toda a terra, e em todo réptil que se arrasta sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, criou-os. E abençoou-os Deus, e disse-lhes Deus: frutificai e multiplicai, e enchei a terra, e subjugai-a, e dominai sobre o peixe do mar, e sobre a ave dos céus, e em todo animal que se arrasta sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que se acha sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dê semente, a vós servirá para comer, e para todo animal da terra, e toda ave do céu, e tudo que se arrasta sobre a terra, em que haja alma viva, e toda verdura de erva será para comer. E foi assim. E viu Deus tudo o que fez, e eis que era muito bom. E foi tarde, e foi manhã, o sexto dia. Eu quis trazer para vós todo o texto para que vós possam comparar com vossas Bíblias, e também para que vós observem cada ponto que eu irei mostrar para vós, que por causa de um erro de interpretação ou um erro de colocação dos textos, tudo isso ficou incompreensível, pois há um rompimento dos dias. Observe. No primeiro dia da criação, Deus separa os mundos, ou seja, faz a expansão, e separa as águas. E essas águas são reinos, ou seja, mundos. Veja que no final desse dia, Deus chama a expansão céus, ou seja, todos os universos. No segundo dia, Deus traz as águas da vida para a terra e faz brotar todas as espécies de planta, árvores de frutos e toda a ervagem. No terceiro dia, Deus faz os luzeiros, ou seja, o sol e a lua. No quarto dia, Deus cria todos os animais das águas, os répteis de alma viva, as aves e os grandes peixes. No quinto dia, Deus cria os animais da terra, o quadrúpede, o réptil da terra. E agora o ponto mais importante, ele também cria o homem, a sua imagem segundo a sua semelhança, como diz as Escrituras. E viu Deus que era bom. Perfeito. Mas observe que aqui é o quinto dia, ou seja, ainda falta o sexto dia e o sétimo dia. E por que não há nenhuma criação nesses dias? Veja que o capítulo 1 acaba dizendo: e foi tarde e foi manhã, o sexto dia. E por esse pequeno detalhe, não compreendemos o que aconteceu. Ou seja, há uma separação em dias. Mas vamos lá, vamos conhecer o que aconteceu. O sexto dia está após o sétimo dia. Aí vós irão me dizer: como assim? Após o sétimo dia? É simples de explicar isso, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui foi um erro na hora de ser inscrita as Escrituras.
pois o autor queria finalizar os 7 dias e também não compreendia o que foi toda essa criação. Mas observe o que diz o capítulo 2 de Gênesis, no versículo do 1 ao 9. E acabaram de se criar-se os céus e a terra, e todo o seu exército. E terminou Deus no 7º dia a obra que fez, e cessou no dia 7º toda a obra que fez. E abençoou Deus o dia 7º e santificou, porque nele cessou toda a sua obra, que criou Deus para fazer. Estas são as origens dos céus e da terra, ao serem criados, no dia de fazer o eterno Deus, terra e céu, e toda planta do campo, antes que houvesse na terra, e toda erva do campo, antes que germinasse, porque não tinha feito chover o eterno Deus sobre a terra, e o homem não existia para cultivar a terra. E vapor subia da terra e regava toda a face da terra, e formou o eterno Deus ao homem Aldane, pó da terra, e soprou em suas narinas o alento da vida. E foi o homem alma viva, e plantou o eterno Deus um jardim no Éden, no Oriente, e colocou ali o homem que formou, e fez brotar o eterno Deus da terra toda árvore cobiçável à vista e boa para comer. E a árvore da vida estava dentro do jardim, e a árvore do saber do bem e do mal. Agora vamos observar pontos que não estavam nos primeiros dias da criação. Observe o que diz os textos. E toda planta do campo antes que houvesse na terra, e toda erva do campo antes que germinasse, porque não tinha feito chover o eterno Deus sobre a terra, e o homem não existia para cultivar a terra. Aí você vai se perguntar, como assim? Já não foi criado no 2º dia as plantas e toda a vegetação? Agora precisa que chova e precisa também do homem para cultivar a terra? E em seguida veja quem planta o jardim. Observe. E plantou o eterno Deus um jardim no Éden, no Oriente, e colocou ali o homem que formou, e fez brotar o eterno Deus da terra toda árvore cobiçável à vista e boa para comer. E a árvore da vida estava dentro do jardim, e a árvore do saber, do bem e do mal. Ou seja, fica ainda mais confuso o texto. Mas isso, meus irmãos e minhas irmãs, é porque são eventos diferentes dos 5 primeiros dias. São eventos posteriores à extinção das primeiras espécies. E esse é o texto que comprova esta extinção, ou seja, esta destruição que eu vos estou falando. E essa separação de águas, ou seja, essa separação de eventos. Observe o que diz o texto. E vapor subia da terra e regava toda a face da terra. Como assim? O vapor? Meus irmãos, aqui a ciência nos mostra com mais clareza o que era isso. Observe isso. Esse era o vapor que subia, ou seja, aquilo que destruiu os dinossauros e todas as espécies de plantas e todos os seres viventes. Por isso que eu vos disse que o 6º dia estava depois do 7º. Infelizmente, isso foi o que fez a mal interpretação das Escrituras. Colocaram um 7º dia no lugar do 6º. Aldame é o homem perfeito e foi criado no 6º dia, e toda a sua vida é o 7º dia. Mas por que não entendemos assim? Por que não compreendemos da forma verdadeira as Escrituras? Isso é porque, meus irmãos, as Escrituras elas não foram escritas como conhecemos. E por isso, infelizmente, nós não compreendemos ela da forma verdadeira. Quando lemos as Escrituras, elas estão em um livro, hoje editado, escrito com perfeição, por editores, por editoras, muito claras as Escrituras e muito, vamos dizer assim, perfeita. Mas infelizmente,
quando foram descobertas as Escrituras e quando foram passadas para o papel da forma que nós conhecemos, elas não eram assim, perfeitas, sem rasuras, sem cortes de escrita. Então, por este motivo, hoje ficamos com textos embaralhados, textos dos quais a gente não conhecemos a ordem da qual foram descritas. Até pelo fato dos pergaminhos e das escrituras serem separadamente uma da outra, e não assim juntas igual conhecemos. Observe esses pergaminhos. Veja que muitos dos textos estão cortados deles. Muitos pedaços não existem mais. E isso são algumas das escrituras sagradas que foram encontradas no meio de muitas outras, também com piores estados de conservações. E por isso, hoje, não entendemos profundamente tudo o que aconteceu. E agora conhecemos tudo o que aconteceu nesses 6 dias da criação. No próximo vídeo, irei mostrar para vós tudo o que aconteceu no jardim e toda a verdade sobre a árvore da vida. Essa é toda a verdade que o eterno e glorioso Yah e seu filho Yeshua, o Mashiach, nos dá novamente, para que se cumpra a sua promessa feita para todas as nações, que haveria a proclamação de toda a verdade antes do fim. Como o vídeo do Gênesis, com toda a verdade, já está em nosso canal, para que vós possam contemplar, aqui eu só estou comprovando todos os fatos que estão no vídeo, com provas verdadeiras, para que depois não digam que é invenção de minha cabeça, pois tudo que eu estou lhes falando estão dentro das Escrituras Sagradas, como eu já vos mostrei aqui com provas científicas. Meus irmãos e minhas irmãs, tudo isso que estou revelando para vós só terá proveito se vós viverem toda a verdade, cumprindo os mandamentos de nosso Rei e os ensinamentos de seu Filho. Viver a verdade dos últimos dias, mudar nossos corações, para que assim não sejamos pegos dormindo. Este é o princípio antes do jardim. Agora acho que ficou claro para todos vós. Espero que eu esteja sempre ajudando a todos a viverem toda a verdade. Obrigado, meus irmãos e minhas irmãs, por estar comigo até o final deste vídeo. Obrigado por todos os inscritos do canal. Servi ao eterno e glorioso Yah de todo o vosso coração, com todas as vossas forças. Adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e a fonte das águas, pois é chegada a hora de vosso juízo. Que a paz do eterno e glorioso Yah e de seu Filho Yeshua esteja sempre em vossos corações, e que assim seja por toda uma eternidade.